Por que procurar Marte quando ainda não exploramos nossos oceanos? Neste ponto da história, líderes da indústria espacial privada, como a SpaceX, investem bilhões até trilhões de dólares em projetos que buscam estabelecer uma presença humana permanente no espaço. Esse é um sonho grandioso e inspirador, que cativou a imaginação da humanidade por milênios, impulsionando-nos a explorar e procurar outras formas de vida. Tudo isso é admirável. Porém, se nossa motivação é uma curiosidade científica, por que não reconhecemos que aqui, a poucos passos de distância, em nosso próprio planeta, há um mundo igualmente misterioso além da superfície terrestre? Estamos falando das profundezas dos oceanos. Não é surpreendente? Nossos continentes estão superpovoados. Atualmente, mais de 7 bilhões de pessoas e crescendo rapidamente. Ainda mais surpreendente é que, apesar de todos os avanços tecnológicos, a humanidade continua a concentrar-se em terra firme, que abrange apenas 29% da superfície da Terra. O restante é dominado por mares e oceanos, onde não há uma população humana permanente. Por quê? Como isso é possível? Temos mapas detalhados com resoluções inferiores a 1 metrô para lugares distantes, como a Lua e Marte. Mas nosso conhecimento sobre a profundidade dos oceanos é limitado a resoluções em quilômetros. Isso não é surpreendente? Talvez não, quando consideramos que 12 homens já caminharam na Lua, em comparação com apenas 3 que alcançaram o ponto mais profundo de nossos oceanos, a Fossa das Marianas, a uma profundidade de 11 mil metros. Claro, não podemos usar satélites para mapear o fundo do mar devido à opacidade da água, à radiação eletromagnética. É necessário adotar abordagens diferentes e mais lentas, como o sonar. No entanto, é um fato que, até hoje, menos de 5% dos oceanos foram mapeados com resolução superior a 100 metros. Mas não se trata apenas de geologia. Sabemos muito pouco sobre as criaturas que habitam as profundezas do oceano. Os biólogos estimam que, a partir de 1000 metros de profundidade, pode haver pelo menos 750 mil espécies de animais ainda por descobrir, muitas delas de tamanho específico. É quase certo que muitas dessas espécies possam ser extintas antes mesmo de serem identificadas. No entanto, persistimos em nossa busca implacável por vida nas estrelas. Dessa forma, podemos afirmar com segurança que entendemos muito pouco sobre um mundo que, para permanecermos conectados, fornece pelo menos metade do oxigênio que respiramos. Desempenha um papel crucial na mitigação das mudanças climáticas, absorvendo mais de 1/3 do dióxido de carbono que emitíamos. Sustenta a vida de pelo menos 1 bilhão de pessoas e facilita o comércio global de 90% das mercadorias. E talvez, mais do que uma curiosidade científica, sejam os interesses econômicos que finalmente motivarão as nações a iniciar uma exploração sistemática das riquezas dos oceanos. O motivo? Recursos minerais. Embora haja iniciativas parciais nesse sentido, elas geralmente se concentram na superfície marinha ou nas proximidades da costa. A pergunta que se coloca é se tudo isso culminará na criação de assentamentos permanentes habitáveis. Vamos tentar entender isso juntos. As profundezas do oceano são, sem dúvida, o ambiente encontrado mais próximo de nós, mas também são extremamente interessantes de explorar, principalmente devido à sua vasta extensão e profundidade. Essas regiões abrigam bilhões de formas de vida únicas e podem ser consideradas reservas verdadeiras de recursos minerais valiosos. Essa riqueza foi prejudicada, com a maioria das atividades de mineração ocorrendo em áreas onde os depósitos se estendem a partir da costa e são acessíveis por túneis. Os materiais extraídos incluem carvão, estanho, diversos depósitos metálicos e até diamantes.
Além disso, existem reservas de petróleo e gás natural retidas no fundo do oceano, com extrações ocorrendo a profundidades de até 6.000 metros. No entanto, como as verdadeiras bacias oceânicas começam a cerca de 70 milhas da costa, as estimativas sugerem que se encontrem cerca de 90% dos minerais mais preciosos, incluindo os famosos nódulos de manganês, que desencadearam uma espécie de corrida do ouro. Esses nódulos contêm diversos metais valiosos como manganês, ferro, níquel, cobalto, cobre, titânio, molibdênio e, mais crucialmente, elementos de terras raras, essenciais para a tecnologia atual, incluindo telefones celulares. Eles se formam pelo acúmulo de metais desintegrados na água do mar ao redor de um núcleo sólido, como um pedaço de concha ou dente de tubarão. Os nódulos têm um tamanho médio de 5 a 10 centímetros e são encontrados em profundidades entre 2.000 e 6.000 metros no fundo do mar. No entanto, atualmente não dispomos de tecnologia adequada para coletá-los em larga escala. Alguns países, como o Japão e a Coreia do Sul, realizaram testes e protótipos, mas ainda não desenvolveram uma tecnologia em escala. As dificuldades decorrem principalmente da necessidade de criar ferramentas que possam resistir às enormes pressões das profundezas do oceano por longos períodos sem constante manutenção. Atualmente, a maioria dos esforços se concentra no espaço, com entusiasmo em torno da ideia de terraformar Marte, em vez de empreender empreendimentos mais próximos, como a construção na Lua ou a criação de cidades orbitais. Mas os oceanos são muito mais acessíveis. Nem precisamos sair do nosso planeta. Construir no mar também nos ajudaria a preparar-nos para a vida no espaço, porque precisaríamos de superar desafios tecnológicos semelhantes. Em ambos os casos, precisaríamos construir habitats selados e oxigenados, isolados do ambiente externo. A diferença é que no espaço as temperaturas extremas são um desafio significativo, enquanto no oceano o problema é a tremenda pressão da água. Embora a superfície de Marte possa atingir 20 degrees no Equador durante o verão, as temperaturas caem para 75 degrees à noite. A temperatura das águas superficiais do oceano, por outro lado, varia de 13 a 36 graus, com uma média de cerca de 17, tornando-o habitável apenas com um sistema de aquecimento confiável. A pressão da água é certamente uma preocupação e provavelmente não seria uma boa ideia construir as nossas cidades subaquáticas a uma profundidade superior a 300 metros. A essa profundidade, as estruturas já mantêm de suportar uma pressão de cerca de 30 atmosferas. As enormes pressões e temperaturas muito baixas das águas profundas apresentam desafios de engenharia abertos. Vale a pena notar que a 2.000 metros de profundidade existem cerca de 200 atmosferas. As temperaturas variam de 4 degrees a 1.000 metros de profundidade e caem significativamente para um máximo de 40 degrees com o aumento da profundidade. No entanto, este continua a ser o único obstáculo significativo. E já enviamos submersíveis tripulados a profundidades superiores a 10.000 metros. Uma colônia subaquática avançada custaria apenas uma fração do que seria necessário para colonizar Marte. Na verdade, já existem projetos em andamento. O arquiteto polonês Krzysztof Kotala projetou estruturas urbanizadas subaquáticas que podem ajudar no desenvolvimento da mineração em águas profundas, da agricultura oceânica, da produção de energia subaquática e de outras indústrias. Estas estruturas subaquáticas modulares serviriam como bases a partir das quais pessoas e máquinas poderiam explorar o mundo subaquático. O que você acha? Valeria mesmo a pena correr um risco tão grande?